Bom dia, turma. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, tá? Referente à independência dos Estados Unidos, ok? Antes da independência, os Estados Unidos, no século XVIII, eram formados por 13 colônias controladas pela metrópole, a Inglaterra. No século XVIII, os ingleses usavam esta colônia para obter lucros e recursos minerais e vegetais não disponíveis na Europa. Era também muito grande a exploração metropolitana com relação aos impostos e taxas cobrados dos colonos norte-americanos. Aqui está o mapa das 13 colônias. Colonização dos Estados Unidos, que iniciou no século XVII, colônia do Norte, colônia do Sul. A Norte, colônia de povoamento, pequenas propriedades privadas, agricultura de subsistência, trabalho livre e assalariado, industrializado, favorável e elevadas tarifas alfandegárias. E a Sul, colônia de exploração, latifundiário, sistema plantético, trabalho escravo, agrícola, favorável ao livre cambismo. A colônia recebeu dois tipos de colonização com diferenças acentuadas. A colônia do Norte é a região colonizada por protestantes europeus, que principalmente os ingleses, que fugiam das perseguições religiosas. Chegaram na América do Norte com o objetivo de transformar num próspero lugar para a habitação de suas famílias. Também chamada de Nova Inglaterra, a região sofreu uma colonização de povoamento com as seguintes características: com a mão de obra livre, economia baseada no comércio, pequenas propriedades e produção para o consumo do mercado interno. Colônia do Sul, podemos falar sobre a colônia como a Virgínia, Carolina do Norte e a do Sul, e a Geórgia, que sofreram uma colonização de exploração. Eram exploradas pela Inglaterra e tinham que seguir o pacto colonial. Eram baseadas no latifúndio, mão de obra escrava, produção para exportação para a metrópole e monocultura. Vou falar sobre a Guerra dos 7 Anos, que foi uma série de conflitos internacionais que ocorreram entre 1756 e 1763, durante o reinado de Luís XV, entre a França, a monarquia de Habsburgo e seus aliados, de um lado, e a Inglaterra, Portugal e Reino da Prússia e Reino de Hanover de outro, e vários fatores desencadearam a guerra. Esta guerra ocorreu entre a Inglaterra e a França entre os anos de 1756 e 1763. Foi uma guerra pela posse de territórios na América do Norte. A Inglaterra saiu vencedora, mesmo assim a metrópole resolveu cobrar os prejuízos das batalhas dos colonos que habitavam, principalmente as colônias do norte. E com o aumento das taxas e impostos metropolitanos, os colonos fizeram protestos e manifestações contra a Inglaterra. Metrópole aumenta taxas e impostos. Então a Inglaterra resolveu o quê? Aumentar vários impostos e taxas, além de criar novas leis que tiravam a liberdade dos norte-americanos. Dentre essas leis, podemos citar a Lei do Chá, que deu o monopólio do comércio de chá para uma companhia comercial inglesa. A Lei do Selo, que todo produto que circulava na colônia deveria ter um selo vendido pelos ingleses. Lei do Açúcar, onde os colonos só podiam comprar açúcar vindo das Antilhas inglesas. Então, essas taxas e impostos geraram o quê? Muita revolta nas colônias. Um dos acontecimentos de protesto mais conhecido, aqui uma imagem sobre a reação aos impostos cobrados pelos ingleses ao chá. Os colonos se vestiram de indígenas e atiraram as caixas de chá inglesas ao mar em 1773. Foi a festa do chá de Boston. Vários colonos invadiram à noite um navio inglês carregado de chá e vestido de índio, jogaram todo o carregamento no mar. Este protesto gerou uma forte reação
da metrópole, que exigiu dos habitantes os prejuízos, além de colocar soldados ingleses cercando a cidade. Aqui é uma reunião do primeiro congresso da Filadélfia, onde que os colonos do norte resolveram promover, no ano de 1774, um congresso para tomar medidas diante de tudo que estava acontecendo. Então, este congresso não tinha caráter separatista, pois pretendia apenas retomar a situação anterior. Queria o fim das medidas restritivas impostas pela metrópole e maior participação na vida política da colônia. Porém, o rei inglês George III não aceitou as propostas do Congresso. Muito pelo contrário, adotou mais medidas controladoras e restritivas, como, por exemplo, as leis intoleráveis, uma destas leis conhecida como Lei do Aquartelamento, que dizia que todos os colonos norte-americanos eram obrigados a fornecer moradia, alimento, transporte para os soldados ingleses. E as leis intoleráveis geraram muita revolta na colônia, influenciando diretamente no processo de independência. Segundo o Congresso de Filadélfia, foi em 1776, onde os colonos se reuniram no segundo congresso com o objetivo maior de conquistar a independência. Durante o congresso, Thomas Jefferson redigiu a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América. Porém, a Inglaterra não aceitou a independência de suas colônias e declarou guerra. Então, a Guerra da Independência, que ocorreu entre 1776 e 1783, foi vencida pelos Estados Unidos com apoio da França e da Espanha. Nessa imagem aqui é a Constituição dos Estados Unidos. Em 1787 ficou pronta a Constituição dos Estados Unidos com fortes características iluministas. Garantia a propriedade privada, que era interesse da burguesia, manteve a escravidão, optou pelo sistema de república federativa e defendia os direitos e garantias individuais do cidadão.